Conexão Cultural, galerinha, olha só, hoje eu tô super motivado, super empolgado, porque nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, como nascem os filmes. Pois é, às vezes você em casa tem alguma curiosidade, como é feito o roteiro, como as pessoas se preparam para fazer o filme. Por isso, conosco aqui está o Hamilton, que é cineasta, super experiente, já fez muitos filmes. Tá com a gente aqui, e aí, beleza? Tudo bem? Muito obrigado por nos receber no Conexão Cultural. Obrigado. Boa tarde, gente. Bom, não sei se é boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É a hora que o pessoal estiver acompanhando aí. Sim. Bom, vamos lá. Estamos no Centro de Ciências, Letras e Artes, que tem mais de 100 anos, né? Sim, esse aqui é praticamente assim, a cultura de Campinas, né? Nasce aqui. É a partir daqui que se desenvolve, né? Aqui e no teatro que a gente tinha antes na cidade, que era o Teatro São Carlos, né? Teatro São Carlos e esse espaço aqui, o CCLA, são espaços que eles vêm da época dos Barões do Café. Puxa vida. É verdade. Que coisa impressionante. É um local assim de cultura mais antigo da cidade. Sim. Tradicionalíssimo. Maravilhoso estar aqui, aliás, é uma honra poder conversar com você nesse espaço. Não, sem dúvida alguma, porque realmente a gente está num espaço cultural extremamente importante, com uma história incrível, né? Bom, vamos então conversar sobre o nosso assunto, que é justamente como nascem os filmes, porque, Hamilton, as pessoas certamente têm muita curiosidade para saber e tudo mais. Então a primeira pergunta é justamente o nosso tema, como nascem os filmes? Então, olha, eu acho que é uma pergunta complexa de você colocar assim, se você considerar, porque assim, existem várias modalidades. Você pode ser contratado, por exemplo, um projeto de encomenda. Uma pessoa chega, né, para você, né, um grupo, né, ou alguém chega para você e traz para você uma ideia, né, ideias de uma narrativa que ele gostaria de desenvolver. E daí você, pelo projeto de encomenda, você desenvolve o trabalho. A outra forma de você criar um roteiro vem de você mesmo, né? Uma coisa subjetiva que você viu, tal, e que aí te dá vontade de desenvolver aquela ideia. A outra forma seria acidental. De forma acidental, de repente, você tá passando por algum lugar, tal, e de repente bate uma coisa e começa a nascer um projeto, uma história subjetiva, e esse projeto te leva para um lugar que você nem sabe qual que é. Que coisa impressionante, né? Então você tem essas três modalidades, né, que acontecem. Eu me atraio demais pela última modalidade, que é aquela modalidade que assim, que você não está esperando e de repente, pum, aparece um assunto e aí você, né? Como a gente já costuma dizer, no improviso, né, Milton? Não sei se é improviso, mas é na intuição, né? Ela aparece de um lugar, você não estava com um projeto, nada, e de repente aquilo vai batendo tal, e vai amadurecendo e pum, aflora, né? Vou contar para você um caso, por exemplo, muito curioso que aconteceu comigo. Eu já trabalho nas três áreas, tá? Projetos de encomenda eu faço, né? Projetos que são subjetivos e que assim surgem de uma pesquisa que eu desenvolvi, né? E projetos, né, que foram acidentais, né? Mas vou te contar um acidental. Uma ocasião eu tinha acabado de me separar, olha só isso. Tinha acabado de minha separação, um casamento. E eu comecei a frequentar botecos, né? E aí, num desses botecos, né, eu reparava que sempre tinha uma senhora, né, que ficava num cantinho bebendo um suquinho de laranja. E eu ia todo dia naquele lugar, né, tava ali bebendo e tal, não sei o quê, e tava sempre a senhora lá, né? E aí um dia eu perguntei pro garçom, né, quem que era aquela pessoa, né? Porque eu sempre encontrava ela lá, né? Depois, no fim da noite, ela já não tava lá. Aí ele falou assim para mim, não, essa senhora é o seguinte, ela vem aqui, né, para namorar os meninos. Ela vem procurar meninos para sair, né? Eu falei, não, mas eu pensei que era uma senhora, né? Não, ela vem aqui e cada noite ela sai com um. E aquele suco de laranja que você vê não é suco de laranja, é batizado aquele suco de laranja.
Aí eu achei aquela história Virou filme. tão interessante que eu transformei num filme chamado Abelha Rainha, que é uma senhora que fica no bar, né? E aí, assim, ela vai lá pra noite no bar e tal, e assim, toda noite ela existia, é uma história real. É uma história real, né? E eu escrevi a história. E você assim, conversou com a... Conversei com ela, tudo, né? E aí transformei numa Abelha Rainha, virou uma comédia muito engraçada, né? Porque aquela senhora... E onde as pessoas encontram esse filme? Ah, não, aí é que tá, né? Na verdade, os meus filmes são curta-metragens, né? E os curta-metragens, você tem 2 caminhos pra seguir. Mas não tá no YouTube? Assim? Não tá. Esse eu não coloquei, mas em breve eu acho que eu vou colocar, cara, porque assim... Eu quero assistir. É muito sui generis nessa história. Então, assim, foi acidental. Surgiu essa história, né? Bom, vamos lá. Tem alguns itens aqui, Hamilton, da ideia ao roteiro, planejamento na pré-produção. Como que funciona isso, também a filmagem na produção, porque evidentemente é algo que certamente as pessoas têm muita curiosidade. Porque o cara vai ao cinema, assiste, acha espetacular o filme e às vezes nem imagina o trabalho que dá para aquele filme de 2 horas sair do papel, né? Sim, eu tenho, por exemplo, um filme chamado Atriz, né? Que eu levei 7 anos para fazer. Foram 7 anos para conseguir... Um filme que é de quanto tempo? 30 minutos. 30 minutos, 7 anos, olha só. Né? Uma coisa impressionante. E aí qual que foi a história por trás desse filme? Também é um filme extremamente pessoal, tá? Porque o que acontece? Eu sou formado em jornalismo, né? E como jornalista, eu estava em São Paulo, trabalhava numa produtora lá, né? E aí a produtora não deu certo, tal. Na verdade, eu era um dos sócios da produtora. A produtora não deu certo, tive que voltar para Campinas. Quando tava voltando para cá, o pessoal falava assim: Hamilton, fica em São Paulo, porque se você for para Campinas, cara, Campinas, assim, o terreno tá devastado, bicho. Quem é bom em Campinas tá em São Paulo. Você vai chegar lá e você não vai conseguir mais fazer filme. Falaram isso para mim. Falei, poxa, que legal, né? Falei, olha, vocês podem estar enganados. E daí, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu fui foi no teatro. Comecei a frequentar os teatros, os grupos amadores, os grupos profissionais também. E comecei a ver quem era a classe artística que estava aqui em Campinas. E realmente, existe muita gente boa aqui em Campinas. Muita gente criativa, sabe? Agora, como você se sustentar numa cidade como Campinas? É muito mais difícil você ser um artista numa cidade interior do que ser um artista na capital, né? E aí eu desenvolvi um filme, que é o Atriz, né? Na verdade, assim, eu tinha uma amiga, eu comecei a sair com essa amiga e eu fui vendo o que acontecia, como é que era e tal. E aí, com o meu lado jornalístico, né? Eu devassei a vida dela e fiz um filme que, assim, é muito pessoal, é muito particular, tem muito a ver, assim, com, né? E, na verdade, no final, o que eu faço? Eu consegui juntar 70 artistas na cena final do filme e fazer uma homenagem a eles. Que legal. Porque, são grandes resistentes, são grandes trabalhadores, sabe, da arte e tal, de Campinas e tal. E, assim, são sobreviventes, porque, você conseguir estar, né, numa cidade que, assim, que a cultura e a arte não é, né, a força motriz, é um negócio que, assim, você tem que ser muito persistente, muito desafiador. Não pode desistir, né? Às vezes o pessoal em casa ouve uns barulhinhos, aí é a cadeira aqui, ó, que fica mexendo e tal. Mas isso aqui é um patrimônio da cidade. É um patrimônio da cidade, é o mais antigo de Campinas. Exato. Tem mais de 100 anos, é uma coisa espetacular. Deixa eu falar um projeto de encomenda. Uma vez, um projeto de encomenda que eu fiz. 5 atrizes veteranas daqui de Campinas me procuraram, né? E queriam fazer um trabalho de monólogos, que eu fizesse monólogos com as 5. Eu comecei a ver a história delas, todas elas assim, né, veteranas já, né? Comecei a ver a história delas, falei, minha gente, a história de vocês é muito legal. Vale filme. Né? Vale filme. E a história de vocês, enquanto a gente estava começamos como se fosse um curso. Enquanto eu converso com vocês, eu vejo que a gente vai fazer uma comédia sobre 5 mulheres independentes e, assim, super feministas, né? Porque, assim, não tem marido na história, não tem, né?
Então eu vou contar a história de vocês, vamos para as baladas e eu vou fazer um filme sobre vocês nas baladas. Aí olha só, o projeto era esse, de encomenda para fazer um monólogo sobre cada uma das 5. Enquanto foi rolando isso, a gente foi desenvolvendo um roteiro que foi virando um filme. E aí, quando a gente começou a rodar o filme, estourou o Covid. Estourou o Covid, a gente teve que ficar parado 2 anos. E enquanto a gente ficava parado, a gente conversava pelo online, né? Fazíamos reuniões online. E assim, elas, a gente tem que se encontrar, a gente tem que terminar esse filme, eu não quero morrer. E acabou o filme. Então, aí é que tá. Aí o filme era pra ser uma comédia. Virou um drama. Não, mas um drama. Isso acontece até pro pessoal de casa entender. Isso acontece, às vezes, num roteiro, a ideia é sair um drama e sair uma comédia, vai sair uma comédia e sair um drama. Acontece isso durante... Acontece. Pra gente explicar o passo a passo pra galera. Acontece. Então, e aí é o que aconteceu. E aí, justamente, como a coisa se desenvolveu. De repente, várias coisas que a gente via como engraçado, deixou de ser engraçado na época do Covid. O que, por exemplo? Mudou o humor. O que, por exemplo? Por exemplo, a própria ideia de você ir pra balada, de você ter uma liberdade individual, né? O Covid trouxe pra gente uma necessidade da gente se socializar, de se coletivizar, que é uma coisa que assim, a gente não tinha mais. Tava todo mundo desesperado. E aí, essa história, ela foi desenvolvendo de uma forma que era para ser uma comédia e virou uma tragicomédia, porque tinha momentos cômicos e momentos, né? Quando a gente se encontrou, a gente não conseguia ficar perto um do outro. E aí eu filmei tudo isso. E aí o lado jornalístico valeu muito por isso. Porque pesa bastante, né, mostrou como houve uma mudança comportamental. Esse filme chama Meninas, aliás. Boa. Bom, então vamos lá. É da ideia ao roteiro, depois tem o planejamento na pré-produção, depois tem a filmagem na produção, edição na pós-produção, que também, né, Milton, é um momento muito importante, né? Porque a edição, conta pra gente, é aquele momento de dar o talento, escolher as melhores imagens. Olha, um filme, para você ver como é um negócio maravilhoso, um filme ele nasce 3 vezes. Ele nasce primeiro quando você tem um roteiro, tá? Depois ele passa para filmagem, já é uma segunda etapa, é um outro nascimento. E a terceira etapa é a pós-produção. Para você ter um filme que realmente assim ele capta a coisa, ele teria que ser sucesso, teria que ter sucesso nas 3 etapas. Então, assim, fazer um filme é uma arte de engenharia, porque você tem que planejar o roteiro, né? Depois, o que você tem que fazer? Você tem que preparar a produção disso, ou seja, a pré-produção. A pré-produção não envolve só escrever o roteiro. A pré-produção envolve o que é factível, né? O que é possível fazer com esse dinheiro que a gente tem para fazer esse filme, né? Aonde que a gente vai rodar? Como é que vão ser as locações? A preparação dos atores, como é que vai ser? Então, aí você vê, é complexo o negócio. Né, o negócio. Essa é a primeira fase, a pré-produção. Depois você vai filmar. Filmar, o que você... Você já tem que vir da pré-produção com o quê? Com uma decupagem. O que é decupagem? Você prevê, né? Já ali, quando você estava fazendo um ensaio com os atores, né? Você já estava ali com o câmera, né? Prevendo como é que você ia enquadrar todas essas coisas, onde você ia enquadrar, como é que ia ser a direção de arte, né? Então, assim, isso é a decupagem, né? A pré-visualização e decupagem. Tem gente que faz isso com storyboard. Né? Eu já trabalhei com storyboard porque eu também venho da área da publicidade, né? Eu sou jornalista, depois fui para publicidade, fiz muitos comerciais, né? E agora estou com o cinema, né? Então, assim, no cinema você tem que ter um pré-guia do que você quer, pré-guia visual, ou seja, tem o roteiro e o plano de direção do filme. Então, assim, você junta essas duas coisas e através desse plano de direção você encadeia o filme como você quer, né? Aí esse plano de direção e o roteiro você leva para filmagem, né? Trabalho sempre com as duas coisas, roteiro e plano de direção.
Aí esse plano de direção, ele pode ser storyboard ou ele pode ser uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu também fiz, por 2 anos, eu fiz artes cênicas aqui na Unicamp. Né? Então eu tenho um conhecimento, uma expertise na área de atuação. Sem dúvida. Eu gosto de trabalhar muito com o ator nos ensaios, já filmando ele. Eu já vou filmando ele e já vou prevendo mais ou menos aonde a câmera vai estar. Olha só. Então o que eu faço? Você sabe quando eu faço a matéria, eu faço a mesma coisa? Só um parênteses. Eu já vou imaginando, Então, Junqueira tá lá gravando uma determinada situação. Já vou pensando no texto que eu vou fazer. É mais ou menos você tá falando. É mais ou menos, né? Isso, Então, assim, eu já penso nos enquadramentos. Se eu tenho o cenário, normalmente eu vou com o ator no cenário para ver ali também no cenário como que ele vai se movimentar. Porque eu acho que, assim, aí no meu caso, tá? Eu gosto da ideia de chegar na filmagem e você ter tanto uma certa coreografia, digamos, saber mais ou menos o que o ator vai fazer e saber onde a câmera vai estar. Entendeu? Por quê? Porque a câmera, ela dá um significado para você, dependendo de onde você põe a câmera. Você sabe que se você filma de baixo para cima, você está criando uma sensação do quê? De imponência para quem você está vendo. Você filma de cima para baixo, você fica com a sensação do quê? De diminuição da pessoa. Exatamente. Então, assim, você tem todo o enquadramento também. Até né? Um ar de arrogância, né? Isso, você quer uma arrogância? Você tá olhando, né? Chaplin, tem um filme do Chaplin que eu acho ótimo, que ele mostra o grande ditador, que ele mostra o encontro do Mussolini com o Hitler. E aí o que acontece? O Hitler vai lá na Itália para conversar com o Mussolini. Chega lá, o Mussolini está numa cadeira enorme. Né? E a hora que ele vai sentar, o Hitler põe um banquinho para ele. Aí ele quase cai do banquinho, porque o outro tá lá em cima, então assim, a briga de ego deles, de poder, mostrar, né? Para mostrar, entendeu, que um é o maior, que é supremo, e o outro é o menor. Né? E Chaplin fazia muito bem essas coisas, né? Com certeza. Ele enquadrava muito bem esse tipo de coisa. E daí, por último, você tem a pós-produção, a terceira fase. Cara, você conseguir fazer uma orquestração e juntar essas 3 coisas e chegar no final, você olhar aquilo redondinho, fala, deu certo, maravilhosa. Ganhamos o jogo. Ganhamos o jogo. Bom, galerinha, a gente vai para um intervalo rapidinho, não saia daí, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre esse tema, como nascem os filmes. Onde? Aqui, é claro, no Conexão Cultural. Valeu! Vamos lá, pessoal, Conexão Cultural, a gente está no segundo bloco, hoje um programa para lá de especial, né, como nascem os filmes. Agora a gente vai entender, evidentemente, a parte técnica da montagem dos filmes. Estou aqui com o Hidalgo, que é documentarista, conosco está aqui, tudo bem, beleza? Tudo Muito bem, obrigado por nos vai? receber aqui, tudo jóia, Hidalgo? Obrigado você pelo convite, é um prazer participar. Bom, esse é um tema, certamente, que desperta muito interesse das pessoas, né? Como nascem os filmes. Isso. Bom, o documentarista tem como prerrogativa o interesse pelo outro e por aquilo do universo do real. Né? A realidade, como a gente às vezes fala, a realidade é essa, isso não existe. Existem diferentes olhares sobre o real, né? Mas o trabalho do documentarista é estar atento ao que acontece no planeta, o que acontece no mundo com as pessoas, a partir do real. Então, eu acho que o primeiro momento do nascimento de um filme é o seu olhar sobre o mundo e sobre as coisas que acontecem, sobre as relações que as pessoas têm, sobre as pessoas que são potencialmente interessantes, né? Então, a gente tem uma personagem, por exemplo, que é uma mulher trans, mãe de santo, e que trabalha numa casa de acolhimento de pessoas trans em situação de rua e que foi candidata a vereadora. Então, isso por si só, né? Uma mulher trans, casa de acolhimento, mãe de santo, candidata a vereadora. Me parece um universo muito interessante e rico de coisas. Sei lá, eu poderia citar recursos hídricos.
né? Como é que a água que você bebe chega na tua torneira, para onde ela vai, né? Qual é a relação que nós estabelecemos com os rios brasileiros, por exemplo. Então isso acaba sendo matéria-prima para você começar a pensar em abordagens audiovisuais sobre o real, né? O que acontece no planeta, né? Então os filmes nascem assim. Boa. Bom, a gente tá no laboratório Cisco, que já a gente vai inclusive conhecer a estrutura, onde a gente tá exatamente aqui, o cenário, conta pra gente, pro pessoal em casa começar a entender um pouquinho mais. Bom, o Laboratório Cisco é uma produtora de documentários que foi fundada há 20 anos, aqui em Barão Geraldo. Somos em 3 sócios, eu, Hidalgo, Júlio e Coraci, que não estão aqui agora, estão viajando. Na época nós trabalhávamos juntos com um documentarista que agora já está mais idoso, chamado Renato Tapajós, mas fundamos a Cisco em Barão Geraldo e aqui permanecemos durante esses 20 anos. Nós não trabalhamos com publicidade, nós não trabalhamos com institucional, a gente tem construído a nossa proposta, né? A gente tem construído uma trajetória de cinema autoral e de conteúdo para televisão. Nós somos uma produtora com um olhar sobre direitos humanos, sobre movimentos sociais, sobre movimentos culturais, sobre meio ambiente, né? Nós temos uma proposta de fazer um tipo de cinema documentário que é político e é engajado, né? Então nós temos um olhar crítico sobre o mundo e sobre isso que falam os nossos filmes. Trabalhamos sempre muito em parceria com a Unicamp, pelo curso de mediologia, então quase todas as pessoas que estão aqui colaborando com a gente vêm do curso de mediologia, primeiro como estagiários, depois acabaram ficando como colaboradores, né, em diferentes áreas. E ao longo dos 20 anos a gente foi também aperfeiçoando, né, a elaboração de projeto, desenvolvimento, filmar, editar, finalizar. E mais recentemente a gente abriu, aqui na casa também, uma casa de finalização. Que quando a gente edita o filme, ele não está pronto, né? A história que você quer contar está pronta. Mas a gente ainda precisa trabalhar com etapas, né? Então toda essa etapa depois da montagem é chamada de finalização. Então a gente abriu uma casa de finalização aqui, chamada Cisco Post, na qual a gente acolhe e recebe projetos, principalmente do interior e do litoral do estado de São Paulo. Não que a gente negue, mas a ideia não é trabalhar com produtoras da capital, porque na capital eles já têm muitos recursos, já tem uma estrutura. Então a gente tem se tornado uma casa de finalização do interior para o interior. Bom, bora dar uma volta aí para conhecer a estrutura? Claro, vamos sim, com muito prazer. Bom, aqui talvez seja o momento em que os filmes têm início, ou pelo menos eles são primeiramente formalizados, né? A gente tem ideias, e daí é uma sala de criação e também de reunião, mas mais de criação, onde a gente senta aqui num lugar mais isolado e materializa as ideias. Em geral, são fundos ou programas ou editais que a gente vê no Brasil e fora do Brasil. Então aqui a gente tem que escrever sinopse, argumento, logline, projeto fílmico, orçamento. Então é aqui onde nascem os projetos. Aqui alguns exemplos. Esse Chão de Fábrica é um longa-metragem que eu dividi a direção com o Renato Tapajós sobre a história do novo sindicalismo. Esse aqui é um curta nosso com a direção do Júlio, que chama Utopia Muda, que circulou muito, é um filme muito legal. Esse aqui chama Tudo Que Importa, é um curta-metragem também dirigido pela Coraci Ruiz, que é a nossa sócia, né? Eu, Júlio e Coraci, que também circulou bastante. Bora conhecer outros espaços aqui da produtora. Bom, aqui é talvez o coração da engrenagem toda, que é uma sala de produção, né? Aqui trabalham o produtor executivo, o diretor de produção, eventualmente um assistente de produção. Aqui é onde as ideias que a gente põe no papel, lá onde a gente viu, começam a se transformar num filme. Então aqui de fato é o que bombeia o sangue para a gente fazer os filmes. E aqui são alguns prêmios, troféus importantes aí ao longo da vida. Esse aqui, ao longo da história de vocês. Esse aqui a gente acabou de ganhar. A gente ganhou o melhor som no Festival Panorama do Festival da Bahia, com o filme Até Onde a Vista Alcança, que é o meu último filme, uma direção minha e da Alice Vilela. Enfim, aqui é um pouco isso e uma ferradura para dar sorte. Vamos seguir.
Bora. Aqui é uma sala de equipamentos, né? Nada muito especial. Aqui todas as câmeras, as tralhas todas estão aqui. Mas o que eu acho que é interessante mostrar para vocês é que a gente tem um servidor chamado Painho, que todo o nosso conteúdo está aqui. A gente não depende do Google para viver. Bom, esse é o coração, então. Eu diria que é a alma, o coração é a produção, né? Isso aqui é onde todos os nossos projetos, todo o material bruto, está tudo armazenado, são centenas de teras refrigerados. Olha que legal, pessoal. Aqui o que nos torna independente do Google. Bom, então aqui é uma sala mista, ela é uma sala que funciona como sala de edição dos nossos projetos, mas também funciona como uma sala de correção de cor, de pós-produção, né? Então todas as diferenças de câmeras, de bitrate, de frame, format, de cor e dá aquele look, né? aquela cara que a gente quer dar, a gente faz aqui. Então aqui é, enfim, instrumentos de correção de cor, mas também é uma boa sala de montagem, que ela tem um bom monitoramento, um bom sistema de som. Bom, a gente segue conhecendo aí todos os setores, né? Como nascem os filmes, conhecendo as etapas. E aqui, onde exatamente nós estamos? A gente está numa sala de som. Aqui a gente tem uma pessoa que faz a mixagem dos filmes, né? O equilíbrio sonoro dos filmes, mas muito mais do que isso. Aqui a gente insere novos sons, insere a trilha, faz o que a gente chama de desenho de som ou paisagem sonora. Então aqui é uma sala, adaptada, né? Essa casa não foi construída como uma produtora de cinema, então a gente teve que adaptar os quartos. Aqui originalmente devia ser um quarto de alguém, mas a gente colocou um sistema de absorção sonora para que a coisa não vibre muito. E, enfim, aqui é uma sala de som. Boa! E a gente tem uma mixadora e uma desenhista de som que trabalha aqui o tempo inteiro. Ufa! Tá vendo, pessoal? Tem muita coisa para nascer um filme. Tem muita coisa. E para terminar também, aqui é exatamente onde acaba tudo, é isso? Aqui é uma sala de pós e finalização. Ou seja, né, você tem a ideia, desenvolve o projeto, consegue o financiamento, a sala de produção faz todo o desenho de produção, a gente filma, né, tem a etapa de filmagem que é mais longa, daí a gente edita o filme naquela sala que nós vimos, fazemos a correção de cor, o som, a trilha sonora, a mixagem, o desenho de som, e daí todas essas peças vêm para cá. Temos uma equipe de 2 pessoas que daí juntam tudo, fazem legendagem, legendas descritivas, libras, arte final, animação, enfim, pegam todas as peças junto e daí tem um processo que a gente chama de masterização ou delivery, que é você pegar o filme de fato pronto, com tudo isso junto e mandando para o festival, para onde for. Então, agora você pode exibir. Né? Então essa sala aqui. Mostrando na prática também como nascem os filmes. Estou aqui com o Rodrigo Dias, que é cineasta, vai bater um papo conosco, sabe tudo e mais um pouco sobre filme. Tudo bem? E aí, beleza? Rodrigo, obrigado aí por bater um papo com a gente aqui no Conexão Cultural. Obrigado a você, bom estar aqui. Bom, vamos lá, a gente estava mostrando, né, várias etapas, é algo realmente que às vezes as pessoas assistem a um filme e não imaginam o tanto de trabalho que dá, né? Exatamente, acho que o cinema é muito diferente, né? O cinema, na verdade, está sempre se inventando também da maneira de fazer. A gente costuma separar muito... É muito comum separar o que é ficção e o que é documentário, que são os grandes processos diferentes de como a gente lida com a produção das imagens. Mas o cinema é muito mais livre, né? Eu gosto muito... tem um cineasta iraniano, que é o Mohsen Makhmalbaf, e ele fala muito do como o cinema se reinventa a partir de cada cineasta do que vai fazendo. Ele fala que o caminhar do cineasta vai deixando rastros de cinema por onde ele passa. Porque a gente pode ter maneiras de produção diferentes, estilos e linguagens, mas ele está constantemente se inovando. Então a gente pode estar filmando com grandes equipamentos, a gente pode estar filmando com celular, a gente pode estar fazendo para a tela de cinema, mas também pode estar fazendo para a tela da TV, para a tela da internet, e tudo isso pode ser cinema. Quando a gente pensa em contar histórias através das imagens e acredita no poder que a imagem tem para construir a narrativa, a gente está falando de cinema. Boa, é bem isso mesmo. A gente que trabalha em televisão, né, as imagens realmente falam muita coisa. Como que é a parte de dirigir um filme? Porque isso também, Rodrigo, desperta muita
curiosidade aí nas pessoas, a questão da direção, as pessoas que estão por trás, evidentemente, das câmeras. Principalmente vou falar um pouco do processo de ficção, né, que é o que eu tenho mais experiência como diretor, né, e também como produtor, que acho que o grande desafio é conseguir passar naquele momento que você tem uma ideia, que você concebe uma história, escreve um roteiro, como que isso vai ir para a tela. E essa é a parte que ninguém imagina a quantidade de tempo, de dedicação e quantas pessoas estão envolvidas nesse processo. Então, por exemplo, quando eu estava aqui mostrando um filme meu, né, que eu li aí, O Anjo, que é um filme que tem uma atmosfera diferente, ele se passa numa época que não é muito precisa, mas tem cara de filme de época. Então, como é que a gente vai criar essa atmosfera? Onde que a gente vai filmar para ter essa ideia? Então, por exemplo, esse filme a gente foi filmar em Paranapiacaba, porque é uma vila inglesa, né? Então ela já parece perdida no tempo. E aí vem todo o trabalho da direção de arte, de conceituar isso, de pensar como que isso vai aparecer na tela, que tipo de figurinos vai ter, que tipo de objetos vão compor a cena, como que os espaços vão estar organizados. Assim como da outra parte técnica, a fotografia começa a imaginar como se enquadra, que tipo de lentes vai usar, qual é a textura que a imagem vai ter. Então tudo isso começa a ser pensado antes do planejamento. Tem muita etapa que é depois, mas no começo vem daí. E o diretor tem uma função muito importante, que é começar a imaginar quem são os atores que vão estar ali, né? Então, desde da escolha dos personagens, que ator vai fazer cada personagem, quais são como que vai ser o jeito de falar. Qual papel se identifica, né, mais com o ator, a atriz. Exato, a gente tem um processo muito grande de fazer testes de elenco, porque a gente vai entendendo quem vai fazendo. E muita gente fala assim, tem que achar o melhor ator ou a melhor atriz. E na verdade não, tem que achar o que se encaixe com a proposta do filme, com o que o personagem pede. E não tem um papel, o ator não chega pronto, né? O ator chega, ele propõe criativamente uma maneira de se comportar, uma maneira de se mexer, o jeito de falar, e aí vem de novo a direção de arte, com a maquiagem, com o figurino, que ajudam a dar uma cara para esse personagem. Então é tudo uma grande composição, e a gente orquestra tudo isso, para tudo isso dar certo. Então vem todo o planejamento de quantas cenas vai fazer, que dia filma o quê, com que logística. A gente filma muito fora de ordem também, né? Porque aí depende de agenda de atores, de agenda da locação. A locação a gente chama os espaços que a gente passa para filmar, né? Então, às vezes a gente só pode filmar um dia numa casa e tem que filmar todas as cenas ali. Bom, bora falar um pouquinho mais sobre o filme? Uhum. Bom, esse aqui eu olhei O Anjo, não sei se eu te mostro aqui. Depois ele vai pegar a imagem, mas... Tá, porque, por exemplo, aqui quando a gente vê, eu vou até mostrar, né? A gente escolheu Paranapiacaba, né? Então, por exemplo, quando a gente vai chegar nesses espaços, a gente já visitou isso, a gente já viu esses lugares antes, a gente já imaginou. Muitas vezes a gente já até cronometrou quanto tempo vai demorar cada cena, porque a gente sabe que o filme tem que durar um X de tempo, né? Nesse caso, é um curta-metragem, ele não podia passar de 15 minutos, e eu gosto muito de fazer filmes de 13 minutos, eu tenho isso. Eu tenho vários filmes que são de 13. E esse filme foi diferente. Então a gente vai vendo muito os lugares, né? Mas, por exemplo, a gente vai para as internas, isso aqui, ó, é uma sala de aula de uma época que não está muito definida. Então, por exemplo, a gente começa criando o clima do filme. Quando a gente cria esse roteiro, O Lé e o Anjo é uma história de uma menina que um dia aparece um anjo no quarto dela. E a história começa a se misturar, você não sabe se é a imaginação dela ou se é verdade, porque ela também escreve sobre isso na escola. E vai criando cada vez um clima mais denso. É um filme que foi inspirado num poema do William Blake, então ele traz uma coisa sombria ao mesmo tempo, né? Ele não é um anjo bonitinho, é um anjo que tem alguns matizes sombrios. Então a gente começa a construir esses lugares. Então a primeira coisa é a gente pensar qual que é o clima. Então eu falei desse sombrio, então a gente começa a imaginar que são luzes mais escuras, tem mais processos de sombra, e aí a direção de arte pesquisa que lugares são esses. Então a gente fica pegando referências de outros filmes, de fotografias, de pinturas, para criar o que a gente chama o clima do filme. E a partir dessas imagens de referência, a gente estabelece as cores, uma palheta de cores. Você vai ver tudo tá nesses tons, assim, né? Dos marrons, tem um pouco do azul, mas é muito marrom, ocre, um vermelho. Então, isso vai ajudando a que tudo faça sentido. Então, a gente chega num lugar, às vezes o lugar não é dessas cores. Então, a gente pinta as paredes. Ou a gente leva objetos que tragam essa cor. Porque essa é a mensagem que a arte está construindo, para você passar esse clima através das cores também. E a fotografia pega essas mesmas referências, né, e começa a imaginar. Então, aqui vamos iluminar só com essa luminária.
Às vezes tem outras luzes também que a gente não tá vendo, mas começa a ter esse desenho do que aparece ou não aparece, né? Eu quis trazer esse filme porque ele tem muito essa construção fora da realidade. A gente tá muito... Tem muitos filmes que são feitos muito parecido com o que a gente enxerga. E aí... E isso é um engano também, achar que porque o filme é dos tempos contemporâneos ou tá acontecendo em cenários reais, de que não existe trabalho em cima. Porque todo lugar que a gente vai filmar tem algum tipo de coisa, só que ele não é tão perceptível. Quando a gente vê um filme desses, a gente sabe que esse figurino é todo feito pro filme. Claro. Mas não é, a gente não mandou costurar. Existem acervos de figurinos que você pode alugar essas peças. Olha que legal, pessoal. Então a gente vai achando, é uma camisa que tem em algum lugar, quanto tempo demorou para fazer esse filme? Olha, a gente filmou ele em 4 dias. 4 dias. Mas a gente planejou ele por mais ou menos 4 meses. 4 meses. Porque quando a gente tem poucos recursos, é muito importante planejar mais. Então a gente tem que detalhar tudo. Não pode errar, né? Tem que dar tudo certo. Então antes da gente ir para Paranapiacaba, a gente foi primeiro conhecer a cidade, depois a gente voltou com a equipe técnica. A gente fotografa todas as partes, a gente cria um photoshooting, né? Assim, que é mais ou menos fazer com fotos, a gente mesmo no lugar dos atores, para imaginar como é que vai ser cada cena. E aí todo mundo consegue se planejar. Se é só aqui, então eu não vou precisar montar o quarto inteiro, por exemplo. Se o plano é maior, então eu vou precisar ver tudo isso. Tem um plano gigante da cidade. Então a gente sabia que naquele minuto tinha que fechar todas as ruas, não podia ninguém passar, porque a gente estava vendo, 4 quarteirões da cidade de um ponto de vista de cima de um morro. Então, isso, quando a gente sabe o que vai fazer, ajuda toda a equipe a se planejar. Porque, estou te falando muito da parte criativa, mas quando chega para filmar numa cidade, por exemplo, ou numa locação, em qualquer lugar, chega um caminhão de equipamento, chega um carro grande cheio de figurino, às vezes um caminhão de figurino também, dependendo do tamanho da produção. Chegam naquela sala de aula, tinha acho que 10 ou 12 figurantes, né, que são as meninas que fazem parte da sala de aula. Então essas pessoas, quando são crianças, toda criança vem com um pai ou com uma mãe, ou uma pessoa responsável. Então, onde que as pessoas ficam esperando antes de gravar? Onde tem alimentação, água, banheiro, para essas pessoas estarem? Como você dá conta de tudo isso? E é um filme que é um curta, é um filme relativamente pequeno, mas é uma equipe de 30, 40 pessoas que está aí todo dia trabalhando. Pois é, esse é o tchan do negócio, né? Essa é a cereja do bolo, tanta gente, um trabalho em equipe bem bacana. Rodrigo, valeu, obrigado aí. Vou dar uma aula aí pra gente, pro pessoal que está em casa acompanhando Conexão Cultural. Valeu, galera! Até a próxima oportunidade. Tchau!